verdadeiramente aprender a aprender é a maior competência de todas. A única certeza que temos para os teenagers de hoje é que vão conviver com a inteligência artificial, vão ter como colegas de trabalho robôs e aquilo que os vai diferenciar vai ser a sua humanidade. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma entrevista do canal Brasil e da revista Problemas Brasileiros, realizações da FEComércio São Paulo. Hoje recebemos Pedro Santa Clara, economista, professor de finanças da Nova School of Business and Economics e responsável por trazer iniciativas educadoras aqui para Portugal, como o projeto TUMO e a Escola 42. Professor Pedro Santa Clara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu pelo convite e, por favor, trate-me por Pedro. Pedro, queria começar com o assunto do projeto TUMO, que é um centro educativo para jovens, né, de 12 a 18 anos, que oferece atividades extracurriculares. O que motivou o senhor a trazer esse projeto aqui para Portugal e que lacunas o projeto TUMO preenche que a chamada educação tradicional não entrega nos dias atuais? Isso é uma grande pergunta e a ambição que temos para o projeto TUMO é muito grande. Nós abrimos o primeiro centro em Coimbra há quase 2 anos, em Lisboa há 1 ano e vamos abrir agora no Porto e para o ano vamos abrir em Bilbao e temos uma série de outros centros possíveis já pensados. Cada centro TUMO é para 1.500 alunos, 1.500 teenagers, dos 12 aos 18 anos, complementa a escola tradicional e onde eles vêm voluntariamente e ficam pelo tempo que quiserem a aprender as áreas que eles próprios escolhem de entre música, fotografia, cinema, animação, programação, robótica, desenvolvimento de jogos, design gráfico, tudo áreas que estão na interseção entre a tecnologia e a criatividade, fazem-no com um modelo educativo muito inovador, porque funcionamos em ciclos de 4 semanas que oscilam entre autoaprendizagem, self-learning, guiado por uma plataforma digital com o apoio dos nossos learning coaches, e se completarem todas as atividades que têm de fazer com sucesso, qualificam-se para ir fazer um workshop de seguida, liderado por um especialista na área, em que vão realizar os seus projetos e gradualmente ao longo do tempo vão construir um portfólio de projetos. Isto é importante por muitas razões e complementam o ensino tradicional exatamente por isso. Porque, por um lado, estão a aprender áreas que escolhem ao próprio ritmo e, de certa maneira, isto põe a agência no aluno. É o aluno que tem que tomar a iniciativa e a responsabilidade da sua aprendizagem. E isto faz uma alteração muito grande na forma de aprender. Eu estou mesmo convencido que é profundo ao nível neurológico, porque quando as pessoas têm a responsabilidade e a iniciativa, crescem, desenvolvem-se, tomam o ownership da sua aprendizagem. E estamos convencidos que isto é particularmente importante nesta altura da nossa civilização, em que verdadeiramente aprender a aprender é a maior competência de todas. A única certeza que temos para os teenagers de hoje é que vão conviver com a inteligência artificial, vão ter como colegas de trabalho robôs e aquilo que os vai diferenciar vai ser a sua humanidade, as competências humanas que possam desenvolver e desenvolver a sua autoconfiança e a resiliência, a capacidade de colaborar uns com os outros, a criatividade, a capacidade de resolver problemas complexos. É tudo isto que o TUMO trata. E, portanto, acreditamos que é um bom exemplo daquilo que achamos que a educação se deve transformar. Nós, enfim, em Portugal, mas como um pouco por todo o mundo, temos ainda um modelo educacional de finais do século XVIII, que foi quando a ideia da educação universal surgiu, e todo este modelo de
organização por turmas, por anos, no fundo, pegar num grupo de 30 alunos e levá-los de sala em sala para aprender todos a mesma coisa, ao mesmo ritmo, da mesma forma, é quase industrial. E corresponde, de facto, à altura da Revolução Industrial e respondia à necessidade de formar números muito grandes de pessoas e prepará-los para trabalhar nas fábricas. Acreditamos que a sociedade mudou, as necessidades hoje são muito diferentes, nós já não precisamos de ter toda a gente igual, toda a gente a aprender a mesma coisa. E sobretudo, temos que perceber que as pessoas não aprendem ao mesmo ritmo, não são motivadas da mesma forma, e vivemos numa época muito feliz porque neste instante a tecnologia permite desenvolver modelos de aprendizagem que são personalizados, que permitem que cada aluno aprenda ao seu ritmo, de acordo com os seus interesses e possa ser motivado para chegar o mais longe possível. Portanto, este é um dos aspectos do TUM. Acreditamos, é a nossa esperança, de que para além dos alunos que passam por cada um dos nossos centros, e cada um dos nossos centros é para 1.500 alunos, portanto, são grandes, preocupamos-nos muito com a escala, mas para além disso queremos ser um exemplo para as escolas tradicionais, e nesse sentido o Ministério da Educação tem tido muito interesse em acompanhar este projeto e a Direção-Geral da Educação nomeou uma equipa que segue o TUM Lisboa para, de certa maneira, tentarem aprender tudo o que possam trazer da experiência do TUM para a escola tradicional. Há um segundo objetivo do TUM, que também é muito importante, que é procuramos misturar jovens de todas as origens sociais. Nós, hoje em dia, em Lisboa, temos cerca de metade de alunos ditos vulneráveis e metade que vêm dos melhores colégios da cidade. Estes vulneráveis ou porque estão em escolas, se quiserem, de zonas mais pobres, com mais problemas, têm eles próprios rendimentos baixos ou dificuldades de aprendizagem, ou são refugiados, ou são institucionalizados. E queremos fazer isso porque acreditamos que essa é a chave para uma melhor mobilidade social. Um dos problemas de Portugal, e certamente também do Brasil, o nosso elevador social está estragado, parou. Portugal é um dos piores países do mundo em termos de mobilidade social. Leva 5 gerações a passar do percentil 20 para o percentil 50. E para mim este é um problema muito grande, porque é o que gera a falta de esperança, é o que gera a falta de ambição. E acreditamos que a chave para resolver este problema é juntar os jovens numa altura como esta, em que são teenagers, ainda que estão abertos a conhecer novas pessoas, porque essa é a altura da vida em que nós formamos o nosso network, e é essa altura da vida em que podemos ainda partilhar aspirações, objetivos. E, portanto, concluindo isto tudo, uma resposta muito longa para uma pergunta muito importante, queremos, com este projeto, de certa maneira, atacar dois problemas. Como deve ser a educação para o futuro, e acreditamos que temos uma chave, temos aqui uma solução que é eficiente, eficaz, escalável e muito transformadora para os jovens, e, por outro lado, proporcionar um espaço de encontro entre diferentes grupos sociais que no nosso país poucas vezes se encontram. E pegando esse gancho, professor, a questão do modelo de educação, modelo escolar. Em algumas entrevistas, recentemente num TED que o senhor apresentou, o senhor é um crítico ao modelo tradicional da educação, né? O senhor até que falou agora há pouco, é uma herança da Revolução Industrial, que gera, né, trabalhadores uniformes. O senhor acredita que, além desses projetos, digamos, extracurriculares, é possível que as universidades, digamos, universidades tradicionais, sejam protagonistas de uma mudança desse modelo escolar, ou isso virá de outros players dentro e fora da educação? Universidades e liceus e escolas e tudo isso. Como dissemos, acreditamos
que estamos num momento em que as necessidades de educação estão a mudar e em que a tecnologia nos permite desenvolver melhores modelos pedagógicos. Isto por um lado. A razão porque eu sou crítico do nosso sistema educativo é muito clara. Temos um sistema educativo muito caro, custa cerca de 100.000 euros levar um aluno do primeiro ao 12º ano, que é a escolaridade obrigatória. Isto é um valor muito alto para o nível de rendimento de Portugal. Temos uma educação profundamente desigual. Aos 15 anos de idade, os jovens que vêm dos 25% mais pobres da população têm 2 anos letivos de atraso em relação aos que vêm dos 25% mais ricos. Isto é uma diferença muito grande. Vemos que os resultados não estão a surgir. Nos últimos anos, Portugal piorou nos testes internacionais, como PISA. Temos um desemprego jovem muito grande, que é inexplicável, porque temos uma geração que supostamente no papel tem mais escolaridade do que as anteriores e, no entanto, tem desemprego e tem salários muito baixos. A produtividade é muito baixa. Certamente parte destes problemas tem a ver com as empresas, com o lado da produção, mas também tem muito a ver com a desadequação da nossa educação para as necessidades do país e da economia. Por isto sou crítico. Acredito também que a tecnologia permite, neste momento, revolucionar a indústria. Permite, quer a 42, quer o TUM, são bons exemplos de como podemos usar a tecnologia. E aqui não estou a falar de tecnologia muito sofisticada, nada disso. É simplesmente usar uma plataforma digital para organizar a experiência de aprendizagem. E acredito que esta tecnologia que hoje em dia temos à nossa disposição e que é barata, nos permite chegar àquilo que são os pilares mais importantes da pedagogia, que é aprender fazendo e aprender uns com os outros. Isto é um ideal que tem 100 anos. Nunca foi posto em prática porque não era execuível, não era tecnologicamente possível numa escola só tradicional com professores humanos. Agora é possível. E, portanto, estamos num momento em que há uma disrupção tecnológica numa indústria. A sua pergunta é, será que os incumbentes, as atuais universidades, escolas, etc., vão conseguir dar o salto e ser eles a liderar nesta transformação? Eu diria que cada vez que olhamos para uma indústria que sofre uma disrupção tecnológica, nunca vimos os incumbentes a conseguirem fazer essa transformação. O exemplo mais clássico é o da Kodak, quando surgiu o iPhone com uma câmara digital e que não soube transformar-se de uma empresa de fotografia analógica para uma empresa de fotografia digital, por muito boa razão, porque é inerentemente mais difícil transformar uma organização que já existe do que criar uma de raiz nestes momentos de disrupção. No caso da educação, acho que é particularmente mais difícil, porque é uma indústria muito regulada, no caso de Portugal, muito centralizada. O Ministério da Educação é um mamute de um tamanho incrível que gera diretamente 5.500 escolas pelo país, 135.000 professores. A escala é muito complexa e a regulação praticamente inibe a inovação e não há incentivos. Quer dizer, as escolas, todo este sistema, eu às vezes brinco dizendo que é soviético. Não há incentivos de mercado, não há concorrência, não há incentivos para ter uma performance melhor do que a outra escola ao lado. Por esta falta de incentivos, a falta de concorrência e o excesso de regulação, vai ser muito difícil às escolas que existem serem elas a liderar nesta revolução pedagógica que está a acontecer na educação. Recentemente eu estive presente no TUMO, aqui de Lisboa, e eu lembro que logo na entrada, na recepção, eu vi uma placa que tinha o nome das empresas e fundações que apoiam o TUMO Lisboa. E como que funciona o financiamento do TUMO com essas empresas, como é a construção desse ecossistema
E como garantir, Pedro, que ele seja sustentável a longo prazo? Quer o TUMO, quer a 42 são ONGs, são projetos sem fins lucrativos, ah, que são totalmente financiados por mecenas, por filantropia. E temos, de facto, um conjunto de empresas, de fundações, de indivíduos que apoiam o projeto. Temos muita honra de ter um brasileiro muito distinto como apoiante do TUMO, que é o Cláudio Haddad, um grande empresário brasileiro, e uma pessoa muito ligada à educação, um fundador do INSPER, e que atualmente vive em Lisboa e que nos tem sido um apoio formidável. E tudo isto nos permite oferecer os programas, quer do TUMO, quer da 42, gratuitamente aos alunos. E isto é importante, porque numa sociedade ainda pobre como é Portugal, ou com grandes segmentos de pobreza, a gratuidade da educação parece-me fundamental para podermos dar acesso a todos. Agora, claro que é um esforço muito grande e sem garantias de sustentabilidade para sempre. Claro, nós tentamos fazer o fundraising que financia toda a operação a um horizonte de 3 anos, 5 anos, mas obviamente que se algum dia as pessoas, as empresas, as fundações deixarem de acreditar em nós ou deixarem de acreditar no projeto, ele termina. O que em si mesmo é interessante, porque esta proximidade das empresas, das pessoas, das fundações, faz destes projetos que são projetos da sociedade, que emanam da sociedade, não é do governo, do ministério, obriga-nos a juntar uma grande parte da sociedade e envolvê-los nos projetos. E isto obriga-nos, por um lado, a ser relevantes, porque se não fizermos bem o nosso trabalho, não vamos conseguir continuar, e esta proximidade à sociedade torna-nos muito mais sensíveis às necessidades que a sociedade tem, àquilo que as pessoas neste país procuram para a educação da próxima geração, dos seus filhos, dos seus netos. E as próprias empresas se tornam autoras também, né, do projeto, né? E eu percebi que são empresas e fundações diferentes, né? Seja no TUMO Lisboa, seja em Coimbra e agora no Porto também, né? É verdade, alguns que são repetidos, que apoiam os vários projetos, mas em cada caso procuramos juntar empresas locais, fundações locais, pessoas locais, a sociedade que vai beneficiar do projeto e que se vai envolver com o projeto e que vai, no caso da 42, recrutar os seus graduados, no caso do TUM, enfim, estamos a falar de menores, portanto a saída não é para o mercado de trabalho, mas a sociedade que se preocupa com a educação da próxima geração. E, professor, eu queria falar um pouco sobre liderança, o seu papel de líder, seja no meio acadêmico, seja como professor. O senhor liderou a construção do novo campus da Nova lá de Carcavelos, que inclusive o Cláudio Haddad também está lá, com a Haddad Foundation, já foi nosso entrevistado aqui no canal Brasil. E também com os projetos educacionais, né, com a empresa Shake Not Started, que abriga a Escola 42, o projeto TUMO, entre outros projetos. Como que o senhor se adapta para cada projeto desse, liderar tudo isso? Foi uma descoberta tardia na minha vida. Eu até aos meus 45 anos fui um académico, fechado num gabinete, a fazer investigação, dando aulas no MBA. Fiz a maior parte da minha carreira nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E em 2008, quando voltei para Portugal, para a Nova, de certa maneira me apercebi de alguma necessidade minha de fazer mais qualquer coisa, se calhar qualquer coisa mais tangível do que a investigação e a educação e o ensino, qualquer coisa que pudesse ter impacto no país. O facto de ter estado muitos anos fora, de alguma maneira também me deu uma visão mais clara do que é que são as forças e as fraquezas e quais são as oportunidades.
E a minha capacidade de liderança, enfim, nem sei bem dizer se é boa, se é má, tem resultado, tenho, enfim, uma sorte muito grande de ter conseguido reunir uma equipa extraordinária, muito jovem, muito dedicada, muito capaz, e de pessoas que são verdadeiramente boas pessoas e que partilham deste propósito de transformar a educação, de melhorar o país. E quando isto acontece, quando existe uma boa equipa, coesa, motivada, dedicada, de certa maneira tudo acaba por ser fácil. Quer dizer, é óbvio que nada disto é fácil. Cada projeto destes é um puzzle. Temos que encontrar um espaço, temos que atrair, temos que recrutar pessoas, temos que atrair os alunos, temos que encontrar dinheiro para financiar a operação. E são sempre projetos difíceis, porque temos que encaixar as peças todas antes de começar. Mas com um grupo assim, de certa maneira, perdemos o medo, somos mais afoitos, aumenta também a nossa ambição, a vontade de ir mais além. E falando em projetos, o senhor também foi fundador e atua no Instituto Mais Liberdade, aqui em Portugal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse instituto e também, se possível, alguns projetos que já ocuparam o debate, o espaço público aqui em Portugal. Bem, o Instituto Mais Liberdade é um think tank, é um instituto que pretende promover os valores da liberdade, os valores liberais, da liberdade individual, da liberdade económica. Enfim, eu sou muito liberal, confesso, e acho que Portugal tem desapontado nos últimos anos por ter uma economia excessivamente regulada, em que o Estado tem um peso muito grande. Obviamente temos liberdade política, temos liberdades em muitas áreas, mas o peso do Estado acaba por ser quase sufocante na vida do país e tem levado a um crescimento económico medíocre, o que é particularmente duro num país que ainda é relativamente pobre, pelo menos em comparação com o resto da Europa. E, portanto, acreditamos que é importante divulgar estes valores da liberdade e levar cada vez mais pessoas a partilhá-los, a entendê-los. De certa maneira, e nós temos uma eleições legislativas este domingo. Mais uma, né? Mais um. Mas é engraçado, se nós virmos a mensagem da maior parte dos partidos políticos, vamos fazer isto, vamos dar dinheiro para aquilo, vamos fazer. E o resultado tem sido muito fraco. A mensagem liberal é um pouco mais, é menos populista, é um pouco mais sofisticada, é dizer que quando damos mais liberdade às pessoas, quando diminuímos o peso do Estado, os impostos, quando diminuímos a regulação, quando diminuímos todos os custos de funcionamento, como a justiça, a ação individual das pessoas e das empresas vai levar a um resultado muito melhor para o coletivo. De certa maneira, temos que produzir riqueza antes de dividi-la. E é isso que temos esquecido em Portugal nos últimos 25, 30 anos, em que temos tido crescimentos absolutamente medíocres e injustificáveis para todos os recursos que este país tem. Tem uma população, hoje em dia, bastante educada, vivemos num sítio maravilhoso, estamos aqui numa rota de colisão de muitas civilizações. Faz falta este país ter ambição para chegar mais longe. E é esta a missão do Instituto Mais Liberdade, que ainda é recente, tem poucos anos, juntou um grupo de pessoas muito boas e tem feito um conjunto de iniciativas muito interessantes, a todos os títulos, desde traduzir para português e distribuir todos os clássicos da literatura liberal, ao programa Mais Factos, em que 2 ou 3 vezes por semana produzimos uns quadrinhos
com informação sobre todo o tipo de estatísticas da sociedade e que tem tido muito impacto. É engraçado, mais uma vez, nestas eleições, vemos muitos dos líderes políticos com folhas, com estes quadrinhos impressos. Olha só. E, portanto, vamos vendo que aquilo vai tendo impacto. Fazemos um grande evento de verão em que juntamos jovens universitários, umas centenas de jovens universitários, durante 3 ou 4 dias para discutirem todos estes temas liberais. E agora isto é um trabalho, isto é uma maratona, isto é um trabalho de longo prazo. É um caminho, né? É um caminho. E eu acredito que vamos lá chegar, mas leva muitos anos. De certa maneira, a receita populista que temos visto nos últimos anos é mais fácil. Os populistas de esquerda dizem a culpa é dos ricos, vamos cobrar mais impostos aos ricos e se distribuirmos o que eles têm, resolvemos os problemas todos, o que é uma mentira colossal, porque primeiro não chega e segundo, o pouco que houver sai do país. Do lado da extrema-direita vemos soluções de dizer a culpa é dos ciganos ou a culpa é dos imigrantes, outro tremendo embuste, não é? A mensagem liberal é esta mais sofisticada, que em última análise dependemos da iniciativa de cada um de nós, da nossa capacidade de realização, do nosso mérito, e que se libertarmos um pouco mais as pessoas, vamos conseguir chegar muito mais além como sociedade. Perfeito. Eu queria voltar um pouco para a educação, mas pegando o papel do Estado e também a questão do líder, juntar tudo isso. Como que o senhor vê o papel do Ministério da Educação, aqui de Portugal, o ministro da Educação, se o senhor se tornasse ministro da Educação, no cenário aí, quais seriam as primeiras ações que o senhor faria, dentro de um cenário burocrático que já existe, já antecipando um pouco da resposta? É uma pergunta difícil, eu acho que nem eu mereço, nem o país merece. Um cenário hipotético. Mas falando, por exemplo, das universidades, que é um problema mais claro para mim, o que eu faria era acabar com... Nós temos um sistema de alocação dos alunos às universidades através de um grande concurso nacional. O Ministério limita o número de vagas que cada universidade pode ter, define quais são as propinas que pode cobrar, que cursos são aprovados. Há uma ingerência total a todos os níveis e, portanto, há um trabalho muito grande de liberalizar isto, de permitir que os alunos se candidatem diretamente a cada universidade, que as universidades os aceitem ou não de acordo com os seus critérios. Muito importante, mais do que financiar diretamente as universidades, que é o que acontece hoje em dia, parece muito mais interessante financiar os alunos, com um critério que seja objetivo. Pode ser o mesmo concurso nacional que existe hoje, pode servir para lhes dar uma bolsa, que esses alunos podem gastar em educação onde quiserem, numa universidade que quiserem, pública ou privada. E ao fazer isto, e ao permitir que as universidades de maior sucesso atraiam mais alunos, tenham mais recursos, se tornem melhores, e aquelas que não estejam bem, eventualmente fechem, vamos melhorar muito a qualidade do nosso sistema universitário. Se quiser, ao nível da escolaridade obrigatória do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo do ensino secundário, tem que se dar muito mais autonomia às escolas, porque verdadeiramente as escolas deviam poder recrutar os seus professores, despedir os professores que não funcionam, promover os melhores professores, ter liberdade para lhes pagar, e deviam também ter financiamento dependente da sua performance. E não estou a falar da performance nos rankings que vemos, porque isso é muito influenciado pelo background dos alunos, mas verdadeiramente pelo valor que acrescentam aos alunos, pela melhoria que conseguem alcançar com os seus alunos. Porque sem incentivos, o nosso Ministério da Educação é verdadeiramente soviético. Gera as escolas têm autonomia apenas para temas banais de intendência. Eu espanto-me como é possível ser diretor de uma escola sem poder recrutar os professores, ou despedir os professores, ou promover os professores. Uma escola assenta nos professores, a qualidade de uma escola depende dos professores. Se não tenho os mais básicos instrumentos de gestão, como é que vou poder fazer melhor? Mas, ao mesmo tempo, também tenho que
ter incentivos para fazer melhor e incentivos negativos se fizer pior. Sem isso e sem lhes permitir também, hoje em dia, inovar, fazer um pouco diferente uns dos outros, eu penso que estamos condenados a prazo, porque inevitavelmente vão surgir novas ofertas de educação. Coisas que hoje em dia se calhar nem suspeitamos, mas há tanta tecnologia disponível, ou por exemplo, você se quiser aprender sobre qualquer coisa, qual é a sua primeira reação? Ou vai ao ChatGPT, ou vai ao YouTube, mas não se lembra nunca de ir a uma escola. De certa maneira... Ou até uma biblioteca, né? Ou até uma biblioteca. Isso é você, mas enfim. Se calhar para os mais jovens já não é a primeira ideia que vem à cabeça. Mas tudo isto hoje em dia são players na educação. Sim. E se calhar, se formos perguntar a uma universidade, eles não pensam no YouTube como um concorrente. Mas a inteligência artificial permite desenvolver experiências de aprendizagem muito mais ricas do que a escola tradicional. Nós podemos parametrizar o ChatGPT, enfim, ou qualquer outra ferramenta de IA para apoiar o aluno, para incentivar o aluno, para o guiar sem dar a resposta, para poder ser interrogado sobre qualquer tema, para estimular a curiosidade e permitir que as pessoas vão tão longe quando são capazes. Isto é uma realidade hoje. E se a escola não souber mudar, vai eventualmente um dia acordar e dizer onde é que estão os nossos alunos. Nós costumávamos ter tantos alunos e tão inteligentes, agora já cá não estão. Agora, eu não acredito que isto seja possível fazer-se, toda a transformação, de uma forma centralizada, burocrática, administrativa, de um Ministério da Educação gigante, da mesma maneira que a União Soviética faliu porque os planos quinquenais de produção não dão incentivos, não dão estímulos, não funcionam. Temos que ser capazes de perceber, mais uma vez, dar liberdade. Dar liberdade de tentar e de falhar e de tentar outra vez e de melhorar. Que é exatamente a dinâmica que o Projeto Tumo e a Escola 42 se propõem a fazer, né? É uma dinâmica totalmente diferente. É fundamental. Chegando ao final aqui da nossa conversa, Pedro, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para líderes empresariais brasileiros que gostariam de investir em educação, mas ainda não conhecem projetos como o Tumo, como a Escola 42. Dá para deixar alguma questão, alguma mensagem na linha de implementação, adaptação de projetos assim? Claro. Bem, o Brasil, desde já, é um país em que há uma grande tradição de filantropia, em que muitas das grandes empresas das pessoas brasileiras dão para projetos destes de impacto social e, portanto, nesse aspecto está bem mais à frente do que Portugal. O Brasil tem grandes fundações interessadas na educação. A Escola 42 está já em São Paulo e no Rio. Obviamente podia estar em 30 ou 50 outras cidades brasileiras, porque o Brasil é muito grande. Curiosamente, nós temos muitos alunos brasileiros na 42 Lisboa e 42 Porto. Eu diria quase 20% dos nossos alunos são brasileiros. Eu acho que quer a 42, quer o TUM são exemplos interessantes de como podemos organizar escolas, experiências educativas diferentes, mais motivadoras, mais relevantes, mas também de uma forma muito empreendedora, que não dependem do Ministério, que não dependem da licença, que não dependem da regulação. E o Brasil tem todas as condições para conseguir isto, quer dizer, há muito empreendedorismo no Brasil, há muita gente muito boa, com vontade de fazer diferente e de fazer melhor, e portanto tenho a certeza que estes projetos têm tudo para vingar no Brasil.
O Brasil ainda tem um déficit grande de escolas, tem muitos jovens, esse é o aspecto bom, tem muitos jovens que gostariam de ir para a universidade, mas são uma fração lá chega. O que eu posso dizer do nosso lado é que, quer na 42 de Lisboa, ou no Porto, no TUMO, temos muitos alunos brasileiros e mais que venham são muito bem-vindos. E também temos toda a disponibilidade para conversar é uma coisa que eu faço com muita frequência, com pessoas que me abordam a dizer, gosto muito desse projeto, o que é preciso fazer para eu abrir o 42 na minha cidade, ou um TUMO na minha cidade? E nós damos partilhamos toda a experiência que temos, porque no fim do dia aquilo que é fundamental é que comece esta revolução. Pedro Santa Clara, muito obrigado por compartilhar conosco sua visão, sua experiência sobre educação e outros assuntos. Muito obrigado, meu. Um prazer.